Agora são 7 horas e 59 minutos. Estamos recebendo aqui o secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Matão, William de Gaetano, qual já agradeço pela presença. Bom dia, William, tudo bem? Bom dia, Beto. Bom dia, Adalberto. Bom dia a toda a equipe e bom dia a todos que nos ouvem essa manhã. Bem, o que trouxe o William aqui foram dois projetos de lei. Projeto de número 76, fica o chefe do Executivo Municipal de Matão autorizado a celebrar e desenvolver uma operação de crédito de 12 milhões de reais destinado à execução de recapeamento ou pavimentação asfáltica. Eu gostaria... Esse projeto aqui, né, já li, para recapeamento. Fala um pouco pra gente desse projeto. O pessoal tá reclamando muito de buraco nas ruas, né, William? Então, o recapeamento aqui é necessário, né? É isso mesmo. Bom, na verdade, o que acontece? Já faz alguns meses, Beto, nós estamos tendo algumas conversas com o governo do estado a fim de liberar recursos para Matão. Então, recursos desde recapeamento até construções, creches, sim, são vários projetos em debate. Recentemente, em março, nós tivemos uma reunião com o então vice-governador Rodrigo Garcia, foi intermediada pelo Neto Marcelani, hoje Rodrigo governador, né? E nessa reunião nós colocamos as necessidades de Matão. Uma delas era um recapeamento mais amplo da cidade, porque tem muitas avenidas e ruas que não dá mais o tapa-buraco, já está desgastado, já não é mais buraco, sim desgaste, então tem que ser feita uma nova capa. E com o preço atual estava caro a pavimentação, né? Estava em torno de R$ 34 o metro quadrado. Hoje pulou para uma média de R$ 60, né? Com esse aumento de combustível, enfim, né? E a base do asfalto é justamente derivado do petróleo, que subiu. Então, nessa conversa com o governador, ele falou, olha, temos uma linha de crédito, no caso uma operação de crédito, para dentro do Desenvolve São Paulo, com juros subsidiados, ou seja, muito baixos, praticamente pouquíssimo juro, mas que tem um efeito imediato, que é o quê? Ele já libera esse recurso, você faz aí uma licitação grande, em torno de 70 quarteirões, é muita área quadrada, e faz um recap grande na cidade. Esse recap grande, nós identificamos, nós ficamos aí uns 3, 4 dias, né? O Ademir, eu, o Tião, o prefeito, rodando a cidade de carro para identificar os lugares mais problemáticos. Identificamos, tem recapeamento na cidade toda. E com isso, nós poderíamos fazer esse recap nos lugares que estão mais graves para depois, com recurso próprio e outros convênios, nós fazermos mais recap. Porque fora esse valor, nós temos ainda em torno de 7 milhões de reais que vai vir do governo estadual também, em recursos a fundo perdido, ou seja, aquele que é em convênio, não é uma operação de crédito, né? Para recapeamento também e para outros projetos. Então, assim, é um pacote que nós estamos fechando com o governo do estado e que pode aí melhorar muito a qualidade da malha viária. E esse financiamento, por exemplo, eu até falo, nós fazemos sempre aquela conta para ver assim, compensa. Compensa pelo seguinte motivo, só para você ter uma noção, nós autorizamos, em breve deve entrar em licitação, 6 milhões e meio de reais com recursos próprios do município para fazer tapa-buraco. Não é recapeamento, é tapa-buraco. Olha o custo que tem um tapa-buraco para o município. Quando você tem um recapeamento, ou seja, a via ela ganha aí uma vida útil maior. Então, assim, quando você recapeia uma avenida aí com 3, 4 centímetros, dependendo se é de grande circulação ou baixa circulação, são anos sem uma manutenção pesada. Obviamente que às vezes pode ser que aconteça alguma coisa, mas basicamente quando você recapia a pista toda, demore muito para você voltar a fazer tapa-buraco. E a economia. Essa economia é onde nós vamos ganhar. Primeiro, a população ganha um asfalto de qualidade, né? Diminui acidentes, problemas, carro que quebra, enfim. E a prefeitura economiza a partir do momento que ela tem que fazer menos manutenção. Então, por isso é um projeto importante. Deixa a cidade arrumada, conforto para o usuário, segurança para o usuário, para o motorista, né? Para o pedestre também, porque não voa pedra, né? Não tem perigo. E também pode gerar economia para o município. Esse recap não seria só em avenidas, então, em ruas também? Sim, sim. Então tem avenidas, ruas. Se você pegar o anel viário, nós já fizemos ele quase que totalmente, né? Faltam alguns trechos. Com alguns convênios que nós já temos agora em andamento, já foi feito algumas licitações, nós vamos fazer já algumas ruas. Por exemplo, Alexandre dos Santos Pires, Major Joaquim Gabriel de Carvalho, Avenida Pernambuco, agora está entrando aquele trechinho da Mastro Pietro, perto do Túnel da Liberdade, está bem deteriorado. Então tem alguns setores que nós já conseguimos convênio e já estamos fazendo. Fizemos recentemente a Ludwig-Ex, aquela pista que estava faltando, né? E estamos conseguindo outros convênios para fazer também em outros locais, como, por exemplo,
ali a Cássio Botura, enfim, a Elias Raimundo de Brito. Nós já temos alguns convênios assinados e outros por assinar, que já vai fazer uma parte da malha viária. E esse pacote de 12 milhões é uma área muito maior. Então aí é recap em tudo que é lugar, no Jardim Paraíso, no Popular, no centro, em avenidas, ruas, enfim. E basicamente ele se concentra dentro dos bairros, Beto, onde que às vezes tem muito problema e por falta de fluxo, às vezes você acaba não enxergando, mas está prejudicando ali uma população grande, né? Esse recap, esses 12 milhões aqui, seria só o material ou seria completo, com a mão de obra também? Porque é utilizado máquinas diferenciadas, né, para esse tipo de trabalho. O tapa-buraco, quando você faz o tapa-buraco, você consegue fazer com equipe própria, porque basicamente é o material e o rolo, né? O recap, não. O recap já tem a acabadora, tem o rolo de pneu, o rolo compactador, tem aquela parte. Você tem que, às vezes, cortar um pedaço do asfalto e refazer aquele trecho, às vezes está com borrachudo, né? Borrachão, eles falam, tá. Enfim, o recap, ele é muito superior em termos de qualidade e por isso que dura muito mais tempo. Então você limpa todos os defeitinhos, vamos dizer, que tem na via e passa uma camada nova por cima de fora a fora. Evita qualquer tipo de resserviço e dura aí muito tempo. Então, engraçado disso tudo é que para fazer o recap tem que fazer o tapa-buraco. Isso. Né? Você não pode recapear uma via com buraco. Não. Você tem que tapar todos os buracos e depois... Você conforma, né? Então, por exemplo, se tiver algum lugar que o asfalto deslizou, você tira, enfim. Você faz todo um curativo, vamos dizer, primeiro, e depois você vem com a capa lá na média de 3 centímetros e 4 quando é uma avenida que tem maior movimento. E isso dá aí uma qualidade do asfalto de 10 anos por aí. William, eu nunca vi esse tipo de projeto aqui em Matão. É um projeto do governo do estado, eu não me lembro o nome agora, mas é uma equipe que faz o recapeamento de cidades. Eu falo por Taquaritinga, por exemplo. Fiquei curioso, parei para conversar com o pessoal lá, um convênio do governo do estado em que essa equipe de recap fica uma semana em cada cidade. Então sai de Taquaritinga, vai para Cândido, sai de Cândido, vai para Santa Adélia, vai para Catanduva, vai para Rio Preto e volta. Quer dizer, uma semana em cada cidade. Eu nunca vi esse convênio ser aplicado aqui em Matão. Você tem conhecimento sobre esse convênio entre cidade e governo do estado que faz esse tipo de trabalho? Porque lá recapearam várias. Eles pegam, quando a equipe chega no local, já tem que estar certo aonde eles vão trabalhar. Então eles desembarcam o maquinário ali, faz aquela rua inteira, eles não desviam, eles pegam uma rua, faz de fora a fora, embarca e vai embora. Sim, já vi. O que acontece? Alguns projetos, o próprio governo do estado, principalmente cidades menores, claro que também algumas grandes também, né? Não é regra isso que eu estou falando. Não tem aquela capacidade de engenharia, de fazer projeto, de licitar, enfim, às vezes tem alguns entraves. Então, não são só cidades pequenas, cidades grandes também tem isso. E o governo do estado, às vezes, ele tem alguns projetos que ele mesmo licita. Ele licita e vai dando ordem de serviço. Então, por exemplo, a Secretaria de Esporte do estado fez uma licitação de campos de grama sintética. Então ele vai autorizando na cidade. A cidade não tem que fazer, quando faz o convênio, a cidade não tem que fazer a licitação. Nesse caso específico, igual você falou de pavimento, de infraestrutura, nós estamos fechando um desse com um órgão do estado, que ele já fez a licitação da parte viária, recapeamento, lombofaixas e lombadas eletrônicas. É um pacote, né, que eles fazem. Então faz a pavimentação, pintura, sinalização, toda aquela parte viária. Depois, nos lugares, por exemplo, na frente de uma escola, por exemplo, uma lombofaixa, não é aquela lombada tradicional, é aquela mais larga que tem a faixa de pedestre em cima. E também em alguns pontos o radar, não é bem radar, apesar de ser similar, mas a lombada eletrônica. Então, por exemplo, você está numa via de fluxo, você fica colocando lombada, você tira o objetivo da via, que é fluxo, né? Obviamente que você sempre tem que contornar as pessoas que são mais apressadinhas. Aí a lombada eletrônica está sendo uma coisa que está sendo muito utilizada nas cidades, porque a pessoa respeita, porque se passa, ela respeita, pega, né? Só que você não quebra o fluxo da via. Não tem a lombada, né? Mas tem o sistema eletrônico. Justo. Então, esse, por exemplo, é um convênio nesse molde que você está falando, Beto. O governo do estado fez a licitação e agora o que ele faz? As cidades ele vai distribuindo nas cidades. Então, aí do jeitinho que você falou, vem uma equipe, descarrega, faz o serviço e vai embora. Um exemplo que já está acontecendo são as vicinais. Sim, as vicinais. Ano passado, nós tivemos uma reunião, o Adalto ainda estava vivo, teve uma reunião com o Neto, confirmaram de fazer as vicinais, algumas vicinais e o poupa-tempo.
Depois, quando o governador veio entregar a creche de Laranjeiras, o Cido pediu para ele lá no momento para ampliar um pouquinho, acabou ampliando tudo, inclusive no governo brincaram com a gente, que a gente pegou o orçamento do estado todo para fazer, porque todas as vicinais acabaram entrando, obviamente, em 2 fases, estão fazendo a primeira fase, na sequência começa a segunda. O trabalhador já fez, a Carlos Malzone também, faltava só um trecho da Carlos Malzone. Também fizeram ali aquela de Toriba. De Toriba. Né, as 2 sentidos, né? A que passa na frente do distrito e a lateral, que vai para o Washington Luiz. Enfim, está sendo feito. E isso é o mesmo esquema. O Estado fez a licitação, nós fizemos o convênio com o Estado, demos toda a estrutura e eles vieram fazer a obra aqui. Porque é uma coisa muito rápida, né? É uma coisa que é impressionante. Você chega lá num dia, eles estão começando, você chega dali 2, 3 dias, já estão no final da via. Então eles pegam a rua inteira. Sim. Né? Inteira. E eu achei muito interessante esse tipo de convênio. Muito interessante mesmo, porque, claro, não vai dar para fazer a cidade inteira, né? Mas pegar, principalmente, tem algumas ruas aí que realmente estão pedindo recapeamento aí há muito tempo já. Sim. Né? Nós temos... por exemplo, problema aqui pertinho mesmo, na Baldan, né? O que está soltando de pedra esse asfalto aí já causou queda de motociclistas, já causou alguns acidentes. Então são vários locais em que precisa... me fala uma coisa, esse projeto já está protocolado na Câmara? Isso. Esse projeto é o seguinte, Beto, como o governador liberou para nós essa possibilidade, né? Na quarta-feira passada, nós fomos a São Paulo a convite do governo do estado. Tivemos uma reunião com o Guzmão, que é o presidente do Desenvolve São Paulo, presidente do banco mesmo, a pedido do governador, a pedido do Neto. Rodrigo Garcia autorizou essa linha de crédito e deu, isso que foi legal, deu pro Guzmão, que é o presidente do Desenvolve, a autorização para, se caso o município tivesse algum outro projeto de eficiência energética, também para poder ser liberado recursos. Então, assim, nós tínhamos já conversado com o governador esses 12, né? E chegando lá, na hora que o governador autorizou mais uma quantidade para Matão, se caso Matão tiver capacidade, tiver interesse, na área aí de eficiência energética. Então, por isso nós fomos lá discutir. E uma das questões do presidente do Desenvolve ter nos chamado lá é a questão do prazo. Porque é o seguinte, como todos sabem, estamos próximo do período eleitoral. Não é eleição no município, mas é eleição no país e no estado. E a regra eleitoral vale também para o município, para os municípios. Então, o que acontece? Até 30 de maio, todos os contratos e convênios, né, operação de crédito é um contrato, devem estar assinados. Porque depois entra no período eleitoral e não se pode assinar mais nada, né? E uma vez, o que nós estamos querendo fazer? Garantir estes recursos, porque uma vez nós estamos assim, pode manter o mesmo governo, pode trocar o governo, mas independente se mantém o governo ou troca de governo, normalmente todas as gestões que se iniciam com o pé no freio. Então, o que acontece? Nós queremos já garantir esse recurso. Então, na vinda de... Seria de 13 milhões, é isso? Esse e o outro projeto também, e também os convênios. Então, a gente está correndo com tudo. Até o Neto brincou, falou, muda aqui para São Paulo uma semana, porque vocês têm que ser rápido, porque tem até dia 30 para assinar, né? Sim. E o que acontece? Nós estamos querendo já garantir esses recursos, deixar já garantido. Na viagem mesmo, na hora que nós saímos de São Paulo, lá estava meio ruim o sinal, o Cido já ligou para a presidente da Câmara, né, falou da importância, da necessidade desse projeto. Na quinta-feira, nós fomos na prefeitura por volta das 5h30 da manhã, porque nós tínhamos uma agenda lá na AgriShow. Nós fomos por volta das 5 da manhã, fizemos o projeto de lei. Né, o pessoal do estado deu até a minuta pronta para nós, para agilizar. Enquanto nós fomos na AgriShow, o Ademir, que ficou aqui em Matão, ele levou o projeto lá na Câmara, protocolou. Aí o pessoal da Câmara já deu toda aquela assistência para dar velocidade, né? E hoje, daqui a pouco, mais tarde, o prefeito chamou os vereadores para explicar o que é o projeto, né? Explicar. Ele já falou individualmente com alguns, mas assim, para explicar, tirar dúvidas, né? E justamente isso que eu falei, como o governo do estado tem esse período eleitoral, e foi esse um dos motivos, além de falar que eles teriam mais recursos para nós naquela reunião, eles falaram da importância do prazo. Porque se perde o prazo, a gente não consegue assinar o convênio, né? O contrato. Esses dois projetos vão ter que passar por audiência pública ou a votação deles é normal, como qualquer outro tipo de projeto? Olha, no nosso entendimento, se você pegar o artigo 105 da Lei Orgânica, esse tipo de projeto, né, e também isso é um entendimento da Procuradoria do município, não há necessidade de audiência pública. Isso está condicionado, por exemplo, a Lei Orgânica fala que
As audiências públicas são para mudança de zoneamento, mudança do plano diretor, no caso, mudança das leis orçamentárias, das peças orçamentárias, né? Ele tem lá no artigo 105 da Lei Orgânica, fala quais são os itens que você precisa de audiência pública. E na Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 48, também fala de quais são as necessidades também de peça orçamentária. No nosso entendimento, não há essa necessidade. Por quê? Você não está criando um crédito. Você está autorizando fazer um convênio. Para o Desenvolve São Paulo iniciar a análise, porque tem que ver se o município de Matão tem capacidade de contrair essa operação de crédito. Então, qual que é a primeira coisa que eles pedem? A lei autorizativa. Então, você vai mandar a lei autorizativa, a parte contábil da prefeitura, toda aquela documentação de contabilidade, balancetes, etc. Eles fazem essa análise para ver se o município pode ou não pode. Se não tem a lei autorizativa, eles nem começam a análise. Então, o primeiro passo é a autorização da Câmara para se fazer. Se você lê o projeto de lei, ele não cria em nenhum momento a inclusão do orçamento, ele apenas autoriza. Se esse crédito é aprovado e assina-se o contrato, aí você tem uma fonte nova de recurso. Tendo essa fonte nova de recurso, o município aí sim tem que fazer uma alteração na lei orçamentária, incluindo esse recurso novo, e aí sim passa-se por audiência pública e todo, porque aí você vai mudar o orçamento. Então aconteceria mais adiante um pouco. Isso, a Câmara tem a prerrogativa de chamar a audiência pública para aquilo que ela quiser. Isso se está ou não na lei orgânica, ela tem a prerrogativa. Neste caso específico, a lei orgânica e o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal é muito claro, né? Esse tipo de operação não se necessita. Mas, falei, a Câmara tem essa autonomia. Houve algum pedido de urgência para que esse projeto... Não, o pedido de urgência normalmente é protocolado no dia, né? Então, o que o prefeito vai fazer? Vai explicar para os vereadores hoje, né? Até por uma questão de respeito. Nós temos feito isso, Beto, muito. Toda vez que nós mandamos um projeto que não é cotidiano, né, que é da coisa do dia a dia, nós temos o hábito de falar com os vereadores. Então, muitas vezes, eu e o Tião, o Ademir, nós vamos até a Câmara, explica, ou eles vêm até a Prefeitura. Na verdade, assim, é informação, né? Nós queremos que eles saibam e tire as dúvidas, obviamente, que eles tiverem. Nós fizemos isso com o projeto do Boa Praça, com o projeto do Mais Médico, com o projeto agora recentemente da reforma administrativa, estamos fazendo com esse. É um respeito que nós temos com a Câmara e com os vereadores, né? Então aí nós chamamos, mostramos, porque normalmente a gente protocola para eles poderem dar uma olhada no material e a gente sempre chama para conversar e explicar. Neste caso específico, o que está mais pegando aqui é os prazos eleitoral, né? Que você percebe que é curto, né? Tem que correr, né? É como eu fiz com o projeto de 12 milhões, eu já li esse projeto de 13 milhões aqui, execução e melhoria e modernização da iluminação pública com a substituição das lâmpadas do município por LED, observada a legislação vigente. Então seria praticamente para troca de lâmpadas de LED, esse convênio de 13 milhões de reais. Depois a gente vai falar com a Ana Adalberto, vamos ver se a gente consegue dela, se vai entrar em votação hoje, né? Se vai ter algum problema. Eu acho que não, né? Porque são dois convênios aqui que a população está reclamando muito, né? Está ficando verdade, no escuro e está com um buraco nas ruas. São dois projetos, o valor quando você passa para a população são valores altos, né? Para a população, é claro que tem uma arrecadação grande o município também. Os projetos já foram protocolados na Câmara, como o William disse. Agora vem aquela dúvida, tenho certeza que os vereadores vão perguntar, William, qual que é o valor desses juros aí? Tá? Por mês, você tem ideia como que vai ser? Eu acho que a maior dúvida do vereador é referente a isso. A gente sabe que é uma verba que será muito bem-vinda, porque Matão precisa realmente desse recap, precisa dessa troca da iluminação por LED, que vai trazer uma economia muito grande para o município, mas eles vão perguntar para você, olha, qual que é esse juro mensal, como que é esse termo de juro, que a gente sabe que é o juro mais baixo do que do mercado, mas se você tiver essas informações, seria importante passar para os ouvintes. Claro. Na verdade, o juro mensal é 0,25%. 0,25% é o juro mensal, com carência de até 24 meses. Por que o até 24 meses? Porque o prazo de amortização, ou seja, esse prazo, de carência, que só faz as amortizações, é o prazo da execução da obra. Então, enquanto você está executando, você tem a carência, né? Então, isso é padrão. Então, se a obra é de 24 meses, você tem 24 meses de carência. Se é uma obra de 1 ano, você tem 1 ano. Então, até 24 meses de carência, que é o período de execução. Esses dois projetos, os dois, nós temos aí a média aí de 12 meses de execução. O recap é mais rápido, mas o LED, nós estamos falando aqui de substituir 15 mil pontos de LED, ou seja, a cidade toda. Essa é a intenção. Então,
você tem uma taxa de juro baixa. Não tem LED local nenhum da cidade hoje? Tem. Nós fizemos alguns lugares, claro, nós descontamos da quantidade. O Jardim Paraíso nós fizemos, Sim. O Popular do governo anterior já tinha feito, nós fizemos a Avenida Baldan, a Avenida Trolese e outros pontos menores da cidade. Praças nós estamos substituindo, só que o que acontece? Você indo aos pouquinhos, Beto, a gente vai ficar aí uns 20 anos trocando lâmpada. Sem dúvida. E, tem que fazer, tem que dar uma... E aqui o legal deste projeto, como eu falei do anterior, com a economia que nós teríamos com tapa-buraco, esse daqui, mais do que aquele, se paga totalmente. Por quê? Nós fizemos o custo, a prefeitura gasta em torno de R$400 mil mês para pagamento da energia, só o custo da energia da iluminação pública. Não é dos próprios municipais, somente da iluminação pública. Com esse projeto, estima-se, com essa troca, que vai economizar em torno de 40%. Todo mundo fala, nossa, mas LED não economiza 70%. Em casa, pequeno, mesmo padrão, é em torno de 70%. Quando você pega variações, né, nós temos lâmpada de 250, 100, 70 watts, né, que são mais fortes, no município chega a 40%. Isso nós estamos falando 160 mil reais. 160 mil reais. O financiamento, você pega esses 160 mil reais de economia, mais o que você tem de investimento de LED que você gasta hoje com manutenção, ele se paga. A própria CIP, que é obrigatório, né, todo mundo tem, paga essa melhoria. E você tem melhoria em segurança, você tem melhoria na iluminação, na luminosidade, né? E um juro muito baixo. Nós fizemos esse levantamento. Nós, para enviar o projeto de lei para a Câmara, nós temos que mandar um impacto financeiro, né? O impacto é positivo, então assim, é possível nós adquirirmos, mesmo se não tivesse nenhum tipo de economia, sem esse projeto autossustentável. Com os recursos que a Prefeitura tem, era possível fazermos o pagamento. 3% ao ano, é isso? O juro é 6% ao ano, né? 25%, 6% ao ano. 6% não, é um ano. juro baixo, né? William, você fala da CIP. Então, a verba que hoje Matão recebe da CIP não seria suficiente para fazer esse trabalho de troca das lâmpadas por LED na cidade, né? Total não, porque, por exemplo, nós recebemos a média aí de 600, vou arredondar, de 600 mil reais. Só de gasto de energia é 400 mil. Isso, energia da iluminação pública, não está levando em conta posto de saúde, creche, nada disso. Isso daí a prefeitura paga com o recurso do caixa, né? A CIP só paga a energia da iluminação pública, ou seja, das ruas e das praças, e a manutenção. Esses 200 mil que sobram, então você tem que fazer aí, do que temos hoje, você paga, você vai comprando, por exemplo, recentemente nós compramos mais de 2 milhões de reais em material de elétrica, né? Que seria o quê? Lâmpadas, braço, fiação, para fazer as adequações e correções. Uma lâmpada LED dessa tem uma média de vida de 10 anos. Então, imagina assim, ao longo do período, o quanto que você economiza em dinheiro e em manutenção. Porque a vida útil dela é longa. E, normalmente, essas lâmpadas LED também têm garantia por um período similar a esse. Então, elas têm em torno aí de 9, 10 mil horas de vida útil e tem uma garantia longa, porque é um produto que dura muito tempo, né? Então, a economia que gera paga o projeto. E a população tem, a curto prazo, toda uma melhoria da iluminação pública, bem como a questão melhora até a segurança, né? Porque a LED dá uma luminosidade muito maior, é mais claro, né? Olha, os dois projetos, tanto 77 como 76, que já está protocolado na Câmara, são valores de 13 para iluminação e 12 para recap. Isso será pago em quantos anos? Olha, o limite é 96 meses, né? O limite que pode ser feito, o financiamento. Esse valor, como eu disse, ele fica como garantia até o projeto de lei Coleca, se a prefeitura não paga, tem o ICM e tem o Fundo de Participação do Município que é garantia, isso é padrão, né? De todos e todos. Só que como eu falo, né? Apesar de você pegar um investimento desse, ele não tem um impacto pesado nas finanças, ele ajuda, ele é autossustentável, como eu coloquei, ele se paga, né? Em maior parte dos casos. E esses são investimentos que são necessários e normalmente vai de um governo para o outro. Você pega, por exemplo, o Tadeu Gimenez fez lá um projeto grande de financiamento de fazer emissários na cidade. Resolveu um problema, a cidade precisava, o Adalto pagou, o Chico pagou, o Ednardo pagou, todos pagaram para ir para frente. E é um tipo, você nunca vê nenhum prefeito reclamando disso. Por quê? O impacto é pequeno, pelo benefício da obra. O Adalto e o Chico fizeram também, por exemplo, os distritos industriais, é uma operação de crédito, né? As represas de contenção são operação de crédito e estão sendo pagos ainda. E muitos não, você pode ver, nunca foi tema de discussão, porque é algo que é um valor muito pequeno perante o benefício. Você pega os distritos industriais, foram feitos em cima de financiamentos na época era um subprograma do PAC, né? E que era um financiamento. Valor baixo, está pagando.
e tem lá o benefício, tem as empresas se instalando, gerando emprego, renda e assim todos os outros, né? Não é um projeto que tem um impacto financeiro grande, com base no benefício que ele traz para o município, né? Roberto, me permita, eu estou recebendo a informação da Câmara Municipal de Matão, William, para você também, acho que você não tinha esse conhecimento, mas a Câmara ela agendou a audiência pública para o dia 17 de maio, às 18h30, para tratar a respeito do projeto de lei 76 e 77. Como eu te disse, é prerrogativa da Câmara, né? Eles têm esse poder, né? Apesar que você pega ali, por exemplo, você pega a lei orgânica do município e a lei de responsabilidade fiscal, ela não exige para esse caso. Para que dia foi marcado? Dia 17. Aí depois vão restar 13 dias para o restante do trâmite. Menos, né? Porque se dia 17, se é dia 20 publica, né? Que é na sexta. 10 aí dias. Publica dia 20, depois vai para votação e vai... Esse prazo pode ficar meio curto. Né? É uma por questão. Isso que eu queria... Depois a gente fala com a presidente da Câmara, Ana Mondini, né, sobre... porque a audiência pública ela tem um prazo legal para ser marcado. 15 dias. 15 dias. A prefeitura não tem nenhum tipo de objeção contra audiências públicas. Nós fazemos com toda tranquilidade. Nesse caso específico tem a questão do prazo, né? Mas aí, como eu disse, prerrogativa da Câmara, ela está ponderando, obviamente, que os prazos são curtos, né? Então, na verdade, a gente nós vamos ter uma reunião daqui a pouco com alguns vereadores para expor o projeto e a gente coloca essa questão também na coisa. É bom que todos saibam os prazos e a necessidade. Sim. Né? Audiência dia 17, votação dia 20. É isso? Que a próxima sessão seria no dia 20. Não, publicação, acho que seria 20. Isso. Porque se você faz a audiência dia 17, pode chamar uma extraordinária na sequência. Sim, pode. Mas como o jornal sai 23 seria, o né? jornal sai às sextas, né? Sexta-feira. Dia 20 é a próxima sexta, dia 17, acho que é segunda ou terça-feira, acho que é terça, se não me engano. Acho que dia 20 é na sexta, né? Que é a publicação do jornal. Porque a gente já tem de cabeça os dias que sai o jornal por causa dos atos oficiais. Mas, Beto, mas isso que eu falo, uma prerrogativa da Câmara, tenho certeza que os vereadores vão ponderar cada elemento e as necessidades que temos, né? E colocar em análise. Tá certo. William, obrigado pela sua presença aqui, muito importante que ser passada à população que está sendo feito, né? E, o dinheiro, se for aprovado, onde serão aplicados, né? É muito importante que isso aconteça. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade para explicar esse projeto, falar para a população que é um projeto importantíssimo e agradecer o espaço. Tá certo. Falamos aí com o William de Gaetano, agora 8 horas e 26 minutos.